Olá, sejam bem-vindos à aula 11 do curso de Desenvolvimento Mediúnico de Alta Percepção Sensorial. Quem está chegando neste vídeo agora precisa assistir às aulas anteriores, porque este curso é apresentado em uma sequência, inclusive os exercícios que são dados na segunda parte desta aula também tem uma sequência que precisa ser obedecida, não é? Foi planejado, foi pensado de modo a facilitar o desenvolvimento da mediunidade e da alta percepção sensorial. Aqui é melhor eu dizer a vocês qual foi o meu objetivo quando eu decidi colocar um curso de desenvolvimento mediúnico no YouTube, não é? Normalmente esses cursos são feitos nos centros espíritas, mas eu decidi colocar no YouTube por uma razão. Não só em virtude da pandemia, né, e os centros estarem fechados, o nosso não fechou, né? Porém, não tivemos atividades para público externo. Trabalhamos no trabalho da apometria nesses 2 anos, 2020 e 2021, porém, entre nós, os trabalhadores, não abrimos para público externo em virtude da pandemia. Mas não foi essa a razão, a única razão. Nós recebemos em 2020, em junho, uma mensagem de Dona Maria Modesto, né? Ela, através da psicofonia, que também é conhecida como incorporação. Então, Dona Maria Modesto incorporou em um médium, né? É a mediunidade da psicofonia, é sintonia de mentes, porém, tradicionalmente é conhecida como incorporação, então nós mantemos a palavra usada tradicionalmente. Falamos incorporação, mas sabemos que é sintonia de mentes. Em aula futura eu vou explicar isso melhor. Pois bem, recebemos a incorporação de Dona Maria Modesto, que é um espírito que acompanha o nosso trabalho desde o primeiro dia que criamos esse grupo de apometria aqui em São João da Boa Vista, e ela nos disse que haveria um surto de mediunidade, né? Haveria um surto de mediunidade no mundo e que a medicina ia considerar como sendo surto psicótico. Alguns iam relacionar isso à pandemia, outros iriam relacionar ao lockdown, outros iriam relacionar a efeitos adversos dos medicamentos, das vacinas, mas que não era nada disso. Esse surto de mediunidade, essa explosão de mediunidade que aconteceria não só no Brasil, mas no mundo, fazia parte do processo de transição planetária. Então era algo que já estava programado e que a espiritualidade sabia que isso iria acontecer. Pois bem, Dona Maria Modesto só nos disse isso, né? Não nos deu nenhuma orientação, não nos deu nenhuma ordem, como habitualmente fazem os espíritos mais evoluídos. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, eles não entram em detalhes sobre o que estão falando e cabe a nós, usando o nosso livre-arbítrio, usando a nossa escolha, tomarmos as decisões. Nós achamos por bem, né? Eu estava dirigindo os trabalhos nesse dia e achei por bem trazer ao conhecimento no YouTube, porque é público e qualquer um pode acessar o canal. Nós achamos melhor trazer à luz essas informações sobre mediunidade, sobre alta percepção sensorial, numa forma mais sutil e mais leve do que é feito dentro de um curso de desenvolvimento mediúnico em um centro espírita. Confiamos que a espiritualidade acompanha,
cada aluno que entra para assistir essas aulas e tem o desejo e a intenção no coração de fazer a sua reforma interior e de se tornar um médium a serviço da luz. Mas também sabemos que o livre-arbítrio pode conduzir essas pessoas para outros caminhos, e sabemos também que cada um vai colher o que plantou. Então, não é porque não vamos ser juízes dos nossos irmãos, determinando que não podemos falar as coisas porque as pessoas podem fazer mau uso das informações. Nessa fase da transição planetária, ninguém é criança mais, os espíritos que estão na Terra atingiram um estágio onde serão analisados, não vou usar a palavra julgado, serão analisados quem tem condições de permanecer na Terra regenerada, quem não tem e precisa ser conduzido a um planeta de vibração similar. Pois bem, então não cabe a nós decidir o que os nossos irmãos podem ou não podem saber acerca desses conhecimentos. Já dissemos na aula anterior que essa é a maneira como os espíritos mais evoluídos se comunicam. Nós não gravamos nem em áudio, nem em vídeo, os nossos trabalhos da apometria. No entanto, em dezembro e em janeiro, nós nos dispusemos a gravar alguns trabalhos para que aqueles que fazem o nosso curso de apometria online pudessem acompanhar e ver como é que se desenvolve um trabalho de apometria. Pois bem, na nossa gravação, em um primeiro momento, aconteceu a incorporação de um espírito, um arcanjo, na verdade, Miguel. Essa palavra incorporação vai incomodar muita gente, dizendo que um espírito do nível de Miguel não incorporaria em um médium. Pois bem, é sintonia de mente, não é incorporação, e não é necessariamente o arcanjo. É qualquer espírito de sua falange que o represente, não é? Antes do Frank incorporar, um outro médium que trabalhava conosco recebeu a mesma incorporação. Desta vez não trazendo a balança, mas uma espada, só que naquele dia nós não estávamos nem com o gravador de áudio ligado e nem com o vídeo ligado. Então, esta comunicação nós perdemos, nós não temos. Pois bem, qual foi a razão de o Frank decidir divulgar essa comunicação no canal? Segundo as palavras dele, ontem, durante o nosso trabalho de apometria, ele explicou. Ele achou que ele, como mensageiro, não poderia guardar uma mensagem daquele teor para si próprio. Estava gravado no celular dele, ele optou por divulgar. Ele prefere ser julgado por aqueles que vão entrar no nosso canal e vão dizer que é a vaidade dele, dizendo que é médium, está recebendo comunicação de Miguel, ou que ele está mistificando, ou que ele está equivocado. Ele disse que prefere esses julgamentos do que mais tarde ser cobrado por não ter passado a mensagem adiante. Então, vocês que assistem o nosso canal, ao ver essa mensagem, vocês decidam se ela fala ao seu coração ou não. No trabalho de ontem, no final do trabalho, nosso mentor, Pai José, se comunicou, estava apenas com 2 médiums, o Frank e a Fátima, e ele se comunicou pela Fátima,
pela primeira vez. Ele nunca tinha dado comunicação por essa médium. Ao invés de se comunicar pelo Frank, como normalmente ele faz, ele se comunicou pela Fátima. E eu perguntei a ele se deveríamos tirar aquela mensagem do ar. Ele disse que a decisão era nossa, do que colocávamos no ar ou não, mas que não nos preocupássemos, estávamos protegidos e não temos nada a esconder. Esta frase, não temos nada a esconder, me animou a manter a mensagem no ar e a falar isso para vocês que são os meus alunos e que estão confiando no trabalho que eu estou fazendo. Assim como eu tenho livre-arbítrio, vocês também, vocês decidam pelo teor da mensagem se ela fala ao seu coração ou não. Dito isso, vamos lá para a nossa aula. A aula de hoje é sobre criações mentais. No meio espírita, usa-se a expressão criações mentais, usa-se também ideoplastia e a teosofia usa formas pensamento. Não só a teosofia, como algumas outras correntes filosóficas ou correntes de trabalho com mediunidade, usam a expressão formas pensamento. Então, nós estamos usando todas, porque vocês poderão se deparar com essas palavras e saberão que se refere à mesma coisa. São criações mentais. Qual é a diferença entre o modo como o Espiritismo trabalha com esse conceito e o modo como a teosofia trabalha com esse conceito? Para o Espiritismo, o que se vê e o que se deduz pelos livros psicografados e pelo material que a Federação disponibiliza é que as criações mentais e a ideoplastia são criações dos espíritos no plano espiritual. Os espíritos no plano espiritual, usando matéria própria daquele plano, criam coisas que para eles são muito concretas, é realidade, é matéria do plano onde eles vivem, e que são chamadas de ideoplastia. Nos livros que nós gostamos de indicar, que é a série A Vida no Plano Espiritual, do André Luiz, com todos os seus volumes, psicografia do Chico Xavier, fala-se muito, mostra-se muito as criações mentais, as construções que existem nas cidades, nas colônias, nos hospitais, nos pronto-socorros, da ideoplastia. Para a teosofia, que é a forma como nós também entendemos, principalmente quando trabalhamos com apometria, a forma pensamento não é propriedade só dos espíritos. O encarnado, sendo um espírito agora ocupando um corpo, também faz criações mentais e ideoplastias. Claro que essa criação mental é real, concreta, no plano espiritual. Ninguém vai ficar mentalizando uma cadeira aqui e vai surgir uma cadeira de matéria densa no nosso plano. Porém, essa cadeira no plano espiritual será criada e será muito concreta. Bom, esse nosso irmão aqui, o Tesla, um físico e um engenheiro, ele nos afirmou o seguinte: fora do misticismo, fora do espiritismo, fora do espiritualismo, tudo é energia, frequência e vibração. A física quântica já nos demonstrou isso, que tudo é energia, que o elétron é energia radiante, porém, quando observado por uma consciência, para observar tem que ter uma consciência, não é? O elétron se comporta então como partícula, e partícula é matéria. Então, tudo é de fato energia, em sendo observada matéria. Frequência, que são
as graduações da maior para menor da energia e vibração. Tudo está em movimento, né? Tesla nos afirmou isso aí. Pois bem, o nosso universo, então, ele é setenário. O que significa ser setenário? Significa que a sua frequência das suas energias, ela gira predominantemente em torno do setenário. E eu vou mostrar aqui para vocês, então. Este é um prisma, né? E a luz branca, que é a soma de todas as cores, a luz branca, ao passar por esse prisma, ela cria as 7 frequências da luz, ela divide a luz branca, o prisma divide a luz branca nas 7 frequências da luz, que vão da frequência mais alta, que é o violeta, à frequência mais baixa, que é a matéria densa. O que seria a vibração aqui? Se eu pego um pêndulo e o balanço, vocês vão ver que eu tenho aqui o ponto A, a fonte, né, que está vibrando o prisma. A distância que ele percorre, né, vai do ponto B ao ponto C. Então aqui o espaço e, por consequência, a velocidade para percorrer esse espaço é maior. Então a vibração é mais lenta. Então eu tenho aqui, né, a matéria física. Nessas outras faixas, o espaço então parece menor, porque a velocidade da vibração é maior, né? Então são as frequências mais elevadas, né? O número de ondas necessárias e a altura da onda, o comprimento da onda, então são diferentes para a matéria densa e mais veloz à medida que vai elevando a frequência. Teremos uma aula sobre ondas, onde isso será melhor explicado. Aqui só precisamos saber o seguinte: 7 frequências da luz. Frequências essas, da mais alta à mais baixa. É lógico que aqui tem o infravermelho, tem o ultravioleta, não é? Mas são as que os nossos olhos conseguem captar. Pois bem, então o nosso universo, ele é setenário. Ele tem 7 planos, né? 7 planos. O plano material e o plano etérico, que é o reino da natureza, está junto com o plano material, operando em consonância, e os planos espirituais, cuja vibração vai aumentando, a frequência vibratória vai aumentando. Então, o plano astral é a 4ª dimensão, né? É para onde a nossa alma vai quando nós perdemos o corpo físico e o corpo etérico pela morte, né? Nosso espírito passa a habitar o plano astral, aguardando uma nova encarnação. Se ele for evoluído, se ele veio em missão executar uma tarefa na Terra, ele possivelmente volta para o plano de onde veio, né? Como foi o caso de Jesus quando encarnou entre nós. Obviamente, quando ele desencarnou, ele voltou para o plano do qual ele veio, que estava acima desses, né? Ele já era uno com o Pai. Então, o nosso universo tem 7 planos, cada plano dividido em 7 subplanos, né? A luz tem 7 frequências,
nós trabalhamos com essas frequências na cromoterapia. O som energia sonora. Aqui eu tenho energia luminosa, aqui eu tenho energia sonora. O som, 7 notas musicais, sendo que a nota Dó equivale à vibração mais próxima da matéria, né? E Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si equivale à cor violeta, que é a frequência vibratória mais elevada da nota musical, equivalendo à frequência vibratória da cor de frequência vibratória mais elevada. Então vejam, nós podemos tanto trabalhar com cromoterapia, usando as frequências da luz, como podemos trabalhar com mantras, usando as frequências do som. Aqui eu tenho mantras, aqui eu tenho musicoterapia, né? Eu só preciso estudar, conhecer as notas musicais e usá-las da maneira correta, como conhecemos já a cromoterapia. Pois bem, além, né, das 7 frequências da luz, das 7 frequências sonoras, nós temos as 7 formas geométricas quadrimensionais, né? Então nós temos a esfera, o cone, o cubo, o cilindro, o paralelepípedo, o prisma e a pirâmide. A pirâmide, então, é a forma geométrica de mais alta frequência vibratória. Na apometria, a pirâmide é usada, né, como veículo de transporte de espíritos que estão necessitados de serem transportados. Mas aqui não é aula de apometria, eu só estou observando para vocês, né, porque nós vamos falar em criações mentais e vamos falar em formas pensamento. Então, nosso universo ele é setenário. O homem tem 7 corpos. Tem um corpo físico, onde ele vivencia seu aprendizado, sua evolução, sua experiência em mundos materiais. Um corpo etérico, que é o seu sistema nervoso. Um corpo astral, que é o que ele usa quando desencarna e permanece no plano espiritual aguardando uma nova encarnação. Um corpo mental, um causal, um búdico e um átmico, né? Esse a sede do espírito. O espírito então projeta personalidades com um novo corpo mental, astral, etérico e físico para continuar a encarnação na Terra. Já o corpo causal, o búdico e o átmico são permanentes. Em todas as encarnações são o mesmo, né? O que muda é o ego, e o ego é a soma dos 4 corpos de menor frequência vibratória. Pois bem, hoje em dia é generalizada a ideia do poder do pensamento, da influência do pensamento em nossa vida e no ambiente, não é? Bem, sabe-se que o pensamento influencia não só o pensador, aquele que está pensando, como também o meio onde ele vive e onde ele atua, né? O filme Quem Somos Nós foi um grande divulgador dessa ideia para todo tipo de público, não é? Pois bem, aqui no nosso curso de mediunidade, saber isso significa que é preciso ter ética e responsabilidade ao usar
esses conhecimentos. Porque por causa da lei da ação e reação. Você pode fazer o que você quiser com essas informações. Porém, o que você plantar com a sua ação, você vai colher como reação àquilo que você plantou. Bem, é tarefa do médium em desenvolvimento educar e disciplinar o seu pensamento. É o primeiro passo para o aperfeiçoamento individual. Quando você educa o seu pensamento, quando você disciplina o seu pensamento, você vai aprimorar a sua inteligência e o seu caráter. Ah, mas como é que faz isso? É assim. Quando você percebe, você chegou até aqui, está disposto a desenvolver a sua mediunidade com Jesus. Jesus, o governador planetário, o governador espiritual da Terra. Pois bem, aquele que prometeu que estaria conosco no final dos tempos, e estamos no final dos tempos. Pois bem, quando vem um pensamento ruim na sua mente, né, um julgamento a respeito de alguém, uma inveja, um pensamento egoísta, um ciúme. Se você já está disposto a trabalhar para Jesus, você deve balançar a sua cabeça e dizer: esse pensamento não é meu, esse sentimento não é meu. Por quê? Porque logo em seguida ao pensamento, num átimo, vem o sentimento. E o sentimento é a vibração. É a vibração mais pesada, né? E atinge você, muda o seu padrão vibratório, né? Um ciúme já te altera, já derruba seu padrão vibratório, né? Já deixa um resíduo no ambiente onde você está, né? E se lançado contra alguma pessoa, se ela estiver de modo receptivo, ela recebe essa energia e você então já faz um mal a ela. Então você corte instantaneamente. Diga: esse pensamento não é meu, esse sentimento não é meu. Não estou querendo dizer que exista um obsessor ali, um espírito, pondo minhoca na sua cabeça. Esse pensamento pode vir de vidas passadas suas, né? Que ainda tem problemáticas que não foram resolvidas, fácil de se envaidecer, enciumar, não é? Invejar, porque ainda não resolveu essas problemáticas. E como faz parte do seu psiquismo, influencia você. Então, educar o seu pensamento é tarefa da personalidade atual, a ponta encarnada. Nós somos como se fôssemos um iceberg. A parte que aparece sobre a superfície da água é a ponta encarnada. A parte maior, né, do iceberg, que está oculta nas águas do oceano, é o nosso psiquismo. Então, a ponta encarnada é que manda, o livre-arbítrio dela, cabe a ela disciplinar e educar o pensamento. O que é o pensamento, então? É uma energia, então é radiante, né? Energia radiante. Mento eletromagnética. Por que chamamos de mento? Porque o gerador dessa energia é a nossa mente. A nossa mente é o nosso corpo mental. Pois bem, é uma energia elétrica, quando usa a matéria do plano mental, que é mais leve, né? Radiante, se propaga em ondas e sua velocidade é maior que a velocidade da luz, né? 300 mil quilômetros por segundo. Por exemplo, se eu pedir a vocês agora
que pensem, fechem os olhos e pensem nas pirâmides do Egito. Tum, seu pensamento viajou para o Egito, para as pirâmides do Egito, instantaneamente, em uma velocidade maior que a velocidade da luz. Pois bem, é também uma energia magnética, porque eu disse que assim que você pensa, você produz uma emoção ligada a ela. Essa emoção é mais pesada, por quê? Porque já é extraída do plano astral, que é o plano emocional, né? O plano mental tem energia mais leve, lembra um pêndulo, frequência, né? Plano astral, que lhe fica abaixo, tem uma vibração mais pesada, a emoção é mais pesada do que o pensamento. As duas se combinam e isso é a vibração, né? Quando em um centro espírita, após uma palestra, o palestrante nos convida a enviarmos uma vibração para todos os doentes cujos nomes estão relacionados em um caderno. Pois bem, o que é que nós vamos fazer? Nós vemos as pessoas, né, de olhos fechados, se concentrando, e é possível que esse palestrante dirija uma oração ou uma mentalização, falando sobre cura, saúde, amor, prosperidade, paz, não é? Que aquelas pessoas receberão, porque trabalhamos junto com a equipe espiritual, que já está com o nome dessas pessoas e a sua localização. Esse trabalho não é feito só pela equipe encarnada, é um trabalho em conjunto. E essas pessoas receberão essa vibração, receberão esse pensamento de saúde, carregado com a nossa emoção, desejando a sua cura. Cria-se no plano espiritual uma forma pensamento em forma geométrica, com luzes e sons, que é o que os doentes receberão. Pois bem, então vamos ver o que o Kardec diz sobre criações mentais. Ele diz assim: os fluidos espirituais são um dos estados do fluido cósmico universal e são o elemento de onde os espíritos tiram os materiais sobre os quais operam para criar coisas. Pois bem, isso está na Gênesis, capítulo 14, parágrafo 13. Então, eu acrescentei ao que o Kardec disse, porque, né, nós continuamos estudando, a teosofia veio depois de Kardec, nós continuamos aprendendo e somando aquilo que Kardec nos ensinou, novas informações. Então, não só os espíritos, também os encarnados, né, tiram do plano mental, que é um dos estágios vibratórios do fluido cósmico universal, materiais com os quais operamos para criar coisas. Tiramos, então, do plano mental e do plano astral, usando pensamento e vontade, né, tiramos a matéria quintessenciada, que irá criar coisas no plano espiritual, não no físico. Não adianta ficar mentalizando para surgir uma barra de ouro aqui, que isso não vai acontecer. E se acontecer, Deus me livre, a gente vai ter que dar satisfação para a Polícia Federal, né? De onde nós tiramos essa barra de ouro. Pois bem,
Então, na Gênesis capítulo 14, parágrafo 14, Kardec diz que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, empregando pensamento e vontade. Nós acrescentamos, então, os encarnados. Tanto os espíritos como os encarnados, usando pensamento e vontade, né, criamos coisas. Pois bem, vamos mostrar aqui algumas coisinhas para vocês. Ó, o que é a forma pensamento, então? Então, vejam, nós não vamos usar a palavra criação mental, nem a ideoplastia. Nós vamos usar aquela utilizada pela teosofia, porque para nós o encarnado também cria no plano espiritual. Então, forma pensamento, o que é? São criações mentais de coisas reais no plano espiritual, não no físico, né? Ninguém vai plasmar, materializar, criar uma barra de ouro aqui em cima da minha escrivaninha, né? Ninguém vai fazer isso. Pode meditar quantos quiserem, né? Em grupo, usando cor, usando mantra, usando o que quiser, isso não vai acontecer. As criações são mentais e emocionais no plano espiritual. Você pode atrair pela lei da atração que você acabe, né, ganhando uma barra de ouro, mas materializá-la, criá-la com o seu pensamento, sua vontade, você não vai, né? Foi a grande busca dos alquimistas, né? Segundo dizem, porém existe a parte esotérica que não era a criação de ouro, o ouro material que se pretendia, né? Era espiritual. Mas isso é uma outra conversa, para uma outra hora. Pois bem, encarnados e desencarnados podem criar formas pensamentos com características boas ou ruins, positivas, negativas ou neutras. Vamos dar um exemplo aqui. Quando pensamos em um objeto concreto, né, algo que existe, uma caneta, forma-se uma pequena imagem do objeto que flutua em frente ao nosso rosto, ao nível dos nossos olhos ou um pouco mais acima. Enquanto mantivermos o pensamento fixo nessa ideia, a imagem permanece. Depende, o tempo de permanência depende da intensidade do pensamento, da clareza do pensamento. A imagem é real, pode ser vista por quem tenha a vidência desenvolvida e os espíritos a veem. Então tá aqui, ó. Este pensador está pensando em uma caneta tinteiro, com a tampa aberta, não é? Forma-se essa imagem mental à sua frente, um pouco acima dos seus olhos. Essa imagem é uma imagem neutra. Ela não é ruim, não é negativa, não é boa, não é positiva. Né? O pensador está pensando, onde será que eu deixei a minha caneta? Estou precisando dela agora e não consigo me lembrar de onde a deixei. Então, é uma forma de pensamento neutra, correto? Vamos lá. Todo pensamento, então, cria uma forma de pensamento, todo, né? Que pode ser neutra, positiva ou negativa, dependendo das características do pensamento que a gerou. Pensar em uma caneta, que não sabemos onde a colocamos, cria uma forma de pensamento neutra, não tem nenhuma emoção ligada a essa forma. Mas, né, pode ser um desejo.
O pensador pode estar pensando numa Montblanc Pavarotti, edição limitada, que custa R$ 25.100, não é? Pois bem, aí já vai haver, poderá haver, né? Porque cargas d'água, se eu não tenho uma Montblanc Pavarotti, estarei pensando em uma, né? Não a perdi, né? Eu posso estar desejando ter uma. Se esse desejo for ligado a uma inveja, né? Eu vi que a Maria tem uma, né? Uma edição limitada, uma Montblanc Pavarotti. Se eu invejar, eu cobiçar, eu crio uma forma de pensamento que vai afetar negativamente, primeiro a mim, porque ela foi gerada dentro de mim. Em seguida, meu ambiente, ela foi gerada no meu ambiente. E em seguida, de uma forma ou de outra, o dono da caneta invejada, né? Que dependendo da intensidade do meu desejo, da minha inveja, da minha cobiça, ele poderá perder a caneta, ou ela quebrá-la, ou acontecer alguma coisa desagradável com ela. Mas, se eu pensar nessa Montblanc Pavarotti, que eu vi na internet, né? E eu desejar presentear alguém que eu sei que ficaria muito feliz ganhando esta caneta. Vejam que a caneta é a mesma, né? É a Montblanc Pavarotti, que custa R$ 25.100. Mas eu não estou cobiçando, eu estou querendo dá-la para alguém que a deseja muito. Eu vou criar uma forma pensamento positiva, que não vai fazer mal a ninguém, que vai me afetar positivamente em razão da minha generosidade e vai afetar positivamente a pessoa que eu desejo presentear, mesmo que eu não consiga comprar a caneta e presenteá-la. Ela vai receber uma forma pensamento, né, de uma caneta dessa, plasmada, carregada com luzes, né, coloridas, positivas, que vai levar a ela alguma forma de bem-estar. Então, eu vou contar para vocês um episódio que está num livro, né? O livro chama-se Dascali, um mago de, não sei se a pronúncia é essa, né? Não sei falar grego, um mago de Strovolos, né? Escrito por um grego que mora nos Estados Unidos, que estava fazendo mestrado e foi acompanhar esse mago e como ele ensinava e como ele curava. Permaneceu 2 anos na Grécia acompanhando esse mago e fez um trabalho científico, fez o seu mestrado com base nisso, né? Então ele acompanhando esse mago, né, Dascali significa mestre, acompanhando esse homem que tinha um grupo de alunos, assim como vocês são meus alunos aqui na mediunidade, ele estava formando um grupo de curadores e ensinou forma pensamento, que lá eles chamam de elemental artificial, né? Não chamam nem de ideoplastia, nem de forma pensamento, chamam de elemental artificial, porque foi criado pela mente. Um dos alunos tinha comprado uma casa, uma chácara, para usar nos finais de semana. E não querendo gastar dinheiro com colocar um cachorro de guarda, um cão de guarda nessa chácara, ele imaginou criar uma forma pensamento, usando como modelo
o cão de Baskerville, né? Para plasmar esta forma de pensamento e plasmar um cão que ficasse vigiando a sua casa. Empregou todo o conhecimento que aprendeu com Dascali e criou essa forma de pensamento. E alimentava essa forma de pensamento todos os dias. E aí não precisava gastar com veterinário, ração, tal, né? Pois bem, é uma forma de pensamento egoística. O que foi que aconteceu? O cão praticamente criou vida, a forma de pensamento praticamente criou vida e atacou o próprio pensador quando ele foi na chácara. Ele precisou pedir ajuda para o Dascali para exterminar, eliminar essa forma de pensamento. Ele não conseguiu desfazê-la sozinho, né? O Dascali a desfez e o expulsou do grupo. Por quê? Porque ele não estava moralmente preparado para ser um curador. Ele estava usando o conhecimento de forma egoística para obter vantagens materiais. Então, estou narrando o que está no livro. Esse livro é esgotado, né? Vocês talvez não o encontrem, eu tenho os três, né? O Homenagem ao Sol também e o Fogo no Coração. Posso transcrever essa passagem e mandar para vocês, né? Posso passar no computador e mandar para vocês esse PDF. Mas fica a dica, né? Pois bem, as formas de pensamento, então, elas são de 3 classes. Nós temos as neutras, não são dirigidas a ninguém, né? Estou pensando onde está a minha caneta. Vão ficando em torno do pensador e nada geram, né? Fica só aquele barulho em quem não medita, não acalma a mente, fica o tempo todo criando formas de pensamento. Temos as de desejo egoísticas ou altruístas, né? Eu posso desejar cobiçar a caneta ou posso desejar a caneta para presenteá-la. Também se centralizam em torno do pensador, porém atinge a pessoa que é alvo desse pensamento, desse desejo egoísta ou altruísta. E temos a terceira, que são aquelas utilizadas pelos curadores. Elas são deliberadas, planejadas, com finalidade egoística, quando o mago que está manipulando manipula para finalidades egoísticas, exemplo do cão, né? Forma de pensamento do cão, ou altruísta, quando nós emitimos as formas de pensamento na intenção de cura, né? São lançadas para longe de quem pensa, porque foram criadas deliberadamente, por exemplo, as vibrações para a cura dos doentes, né? Dirigindo-se a um objetivo definido, mas também afetam o pensador. Aquele que pensou no cão foi afetado, colheu o que plantou, não é? E todos nós, quando vibramos positivamente para alguém, o primeiro beneficiado somos nós. Pois bem, pensamentos repetidos, né? A pessoa tem ideia fixa, só pensa naquilo, né? Da mesma espécie de vingança, por exemplo, levam a atrair outros encarnados ou espíritos com o mesmo pensamento, né? Pessoas vingativas também. Isso fortalece a forma de pensamento ao ponto de saturação, né? Fazendo com que, ao menor impulso na primeira oportunidade, resulte na execução de um
crime, né? A pessoa tanto pensa em vingança, tanto deseja, tanto quer, atrai para si outros pensamentos iguais, numa primeira oportunidade, num impulso, acaba cometendo um crime. Pensamentos repetidos de ajudar outros atraem outros pensamentos iguais, de encarnados e de espíritos. Surgindo uma oportunidade, cristalizam-se em um ato de heroísmo. Então, meus amigos, uma pessoa pode espantar-se por ter cometido um crime que ela jamais imaginaria ser capaz de fazer, né? Ela diz, não sei o que me deu um branco, né? Ou cometer um ato heróico de autossacrifício que ela também jamais imaginaria ser capaz de fazer, não é? E tanto um como o outro não vai saber, não vai entender que o pensamento repetido foi que tornou aquela ação inevitável. Então aqui fica a dica também, não é? Se você deseja ajudar alguém, tenha repetidos pensamentos e desejo de ajudar. A oportunidade vai aparecer, a força vai surgir dentro de você e você vai ser capaz de realizar. Combata insistentemente pensamentos de vingança, de ódio, de desamor, de desafeto, de fofoca, de maldade, porque eles também, na primeira oportunidade, vão fazer você realizar algo que você depois vai se arrepender muito. Bem, como assim? Cada pensamento cria uma forma de pensamento. Como que eu disse isso, então? Pensamentos repetitivos. Porque são da mesma natureza, né? Pensamentos de vingança são da mesma natureza. Então, a forma pensamento criada, que é sempre uma forma geométrica, desarmônica, quando é pensamento egoísta, né? Desarmônica, de cor suja, de som de baixa vibração, né? Vai parar em torno do pensador, ao invés de criar uma nova forma, vai se unindo, reforçando o pensamento antigo. Porque se vocês observarem o livro Formas de Pensamento, da Annie Besant e do Leadbeater, lá tem assim, essas formas abstratas, que é de vingança, né? Não é uma caneta, é vingança, é ódio e tal. Então são ganchos, são arpões, são formas geométricas, desarmônicas, com cores feias, se emitirem som, um som estridente. A gente pode ver também isso no livro Mãos de Luz, da Bárbara Brena, né? Na apostila que eu vou mandar para vocês, eu vou colocar alguns exemplos com essas formas pensamento. Então não vai criar uma nova, já é um gancho, vai aumentar o tamanho do gancho, vai ficar mais sujo, mais feio, não é? Até que leve a pessoa a descarregar essa forma de pensamento numa atitude impensada. Bom, meditar sobre um mesmo assunto leva a criar uma forma de pensamento de tremendo poder, né? Existem pessoas que convidam outras para, olha, amanhã às 18 horas, vamos entrar numa meditação coletiva para a paz no mundo, tal, né? Então, quem aceita o convite é um grupo grande de pessoas no mesmo horário, reunidas sem precisar estar no mesmo espaço, né? Meditando sobre um tema, né? Isso tem um tremendo poder. Se o pensamento for mal, essa forma de pensamento pode tornar-se uma influência maligna, durável por muitos anos, com a aparência e o poder de uma entidade viva
real. Aqui nesse exemplo, vemos uma múmia, não é? É só um modo de mostrar como os sacerdotes egípcios antigos colocavam formas, pensamentos, protegendo as pirâmides da invasão de outros, né? Isso ficou conhecido como a maldição da múmia, né? Há relatos de quando os arqueólogos abriram a pirâmide pela primeira vez, adoeceram, morreram, né? Uns dizem que eram fungos, bactérias, outros dizem que a maldição que foi colocada, que persiste ainda, que ainda existe e tal. E, né, pode-se criar guardiões para guardar, proteger templos, né? Grupos fazem isso, se reúnem com má intenção, com boa intenção, para produzir formas de pensamentos boas, curativas ou más negativas. Pois bem, as formas de pensamento, elas ganham energia por meio de pensamentos semiconscientes, habituais do indivíduo e sentimentos correlatos. O que é semiconsciente? É quando você está realizando uma função mecânica, lavando louça, por exemplo, né? Você está olhando se está limpo aquela louça que você está lavando, mas ao mesmo tempo, em semiconsciência, você está pensando na tal da caneta Montblanc, por exemplo, que você não consegue tirar da cabeça e que você cobiça. Então, não é deliberado, você não sentou e ficou pensando, né? Vem na sua consciência, habitualmente, né? Uma hora você inveja o carro novo, que o seu amigo trocou de carro, outra hora você inveja a casa que alguém comprou, não é? Sentimento correlato é a imagem do que você está pensando e a inveja, né? Ou a cobiça, ou a maledicência. Ai, onde que o fulano está arrumando dinheiro para conseguir isso, né? O que será que ele está fazendo? Pois bem, atrai pensamentos e sentimentos similares de outras pessoas e de espíritos. Se você, né, vou dar um exemplo agora assim, mais que acontece com quase todos nós. Se você se julga, você está sempre se julgando, né, a respeito de alguma coisa, seus atos e seus sentimentos seguem o seu julgamento. As pessoas que você conhece, que convivem com você, vão captar esse quadro, vão concordar com você, mandando assim energia em forma de pensamento e de sentimento a seu respeito, que concordam com os seus. Por exemplo, você constantemente repete para si mesmo, né? Você olha no espelho e fala: sou feio, sou gordo, não mereço, né? Sou indigna no sentido, né? Não é que a pessoa não tenha dignidade. Não mereço ganhar aquilo, sou indigna de ganhar aquilo, né? Os outros que você conhece logo estarão concordando com você, não é? Essa energia vai se somar ao seu estoque pessoal, a forma pensamento criada vai ter uma energia suficiente para deixar você cada vez mais gorda, apesar de todos os regimes que você faz, deixar você cada vez mais feia, apesar de todos os tratamentos estéticos que você faz, e o seu sentimento de desmerecimento vai aumentar. Isso vai ser assim até que essa energia se dissipe. Como é que ela vai se dissipar? Quando você começar a pensar o contrário, fizer um esforço
e dizer, né? Eu mereço, eu sou bonita, eu não estou engordando, eu estou emagrecendo, eu vou ficar cada vez mais magra. Isso se você for gorda mesmo. Caso contrário, você vai dizer, não sou obesa, né? Ao invés de dizer não sou gorda, se você for um pouco gordinha, né? Porque você vai olhar e vai falar, estou mentindo para mim mesmo. Então você diga, não sou obesa, porque a obesidade já é uma gordura mórbida, né? Então, não vai dizer não sou gorda, porque é um pouquinho gordinha, diga não sou obesa. Se acha mesmo um pouco feia, né? Vai ter que fazer alguma coisa para se melhorar, diga não sou horrível, né? Sou normal. Pois bem, se você não fizer isso e ficar repetindo esses autos julgamentos, o que vai acontecer com você? Você vai cair num estado em que você vai se convencer de que é boba, de que é feia, de que não merece, de que é gorda, né? Até que essa energia se dissipe. Ou, se demorar muito, você vai atrair um acontecimento externo que vai disparar uma explosão de energia. Você vai adoecer, né, com essa obesidade e vai precisar de tratamento. Pois bem, o acontecimento externo, ele pode ser positivo. Se o indivíduo se encontra num processo terapêutico, por exemplo, né, a pessoa já está com depressão, foi uma explosão de energia que deixou ela em depressão por se sentir feia, boba, tal, né? Ela já, então, explodiu num estado de depressão por se achar feia, boba, gorda e indigna. Pois bem, ela pede uma terapia, ela entra num processo terapêutico qualquer, um psicólogo, pedindo uma apometria, ela entra no processo terapêutico. Pois bem, ao entrar no processo terapêutico, você, né, o indivíduo, poderá sair desse ciclo crônico e romper de forma cíclica o pensamento negativo. Por quê? Porque o terapeuta vai usar técnicas, veja, ele é um acontecimento externo, o terapeuta é um acontecimento externo, vai usar técnicas, na apometria, por exemplo, apagamos as lembranças dos pensamentos ruins com a técnica de despolarizar, gravamos coisas boas, mensagens boas e positivas, né, com a técnica de polarizar, criamos formas de pensamento boa. Então, somos um acontecimento externo que contribuímos para dissipar aquela situação gerada pela pessoa. Se a pessoa não modificar o pensamento dela, logo ela vai de novo entrar em depressão. Então, qualquer terapia é limitada no processo de cura. A pessoa, o paciente, tem que fazer a parte dele. Porque senão ele começa tudo de novo. Vai viver na mesa apométrica. E acontece que tem fila e quem já foi tratado uma vez vai para o fim da fila, porque tem preferência quem ainda não foi tratado. Geralmente, a expressar, né, liberar o sentimento é a chave para sair de um padrão de pensamento cíclico negativo. Agora nós vamos falar o que é egrégora. Pois bem, egrégora é uma forma de pensamento criada por um grupo de pessoas que, no mesmo horário ou não, né, repete aquela forma de pensamento da mesma forma, exatamente igual, ao longo de um tempo dilatado. Por isso ela é muito forte e muito poderosa.
Então, vou dar exemplo para vocês. Ave Maria. Orar a Ave Maria junta você a uma egrégora de cristãos católicos que oram a Ave Maria há muitos anos. O Pai Nosso é mais antigo ainda, né? É a oração que Jesus nos ensinou. Então, contém uma egrégora que se inicia nele, né? É extremamente poderosa. A Ave Maria é uma egrégora que se inicia na mãe dele, na mulher que o gerou, né? Aí vem, a gente tem que fazer esse comentário, né? Não tem tom de crítica. A Ave Maria, rezada assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É uma oração que tem uma egrégora maior que a Ave Maria rezada assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Amém. Outra egrégora. A egrégora que fala Mãe de Deus é a egrégora dos católicos. Então, ela é rezada há muito mais tempo e por muito mais gente, né? E a origem, a forma de pensamento é Maria de Nazaré. Já essa que substitui Deus por Jesus, né? E modifica o final, é recente, né? É recente, é de quem sabe que Jesus não é Deus, né? Ele é uno com Deus, mas não é Deus, e reza dessa forma. Então, o poder das egrégoras são diferentes. Mesma coisa o Pai Nosso. O Pai Nosso na década de 80 foi modificado pelo Papa João Pedro II. Pai Nosso era rezado: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E o Papa modificou para João Paulo, né? João Paulo II. Não sou católica, tenho dificuldade com isso, acho que é João Paulo. Mudou para perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu fui criada em igreja católica, eu aprendi a rezar, tenho 70 anos, aprendi a rezar, perdoai as nossas dívidas. E assim rezo até hoje, porque a egrégora é mais antiga. Então, por conta de egrégoras e energia, não é? E formas de pensamentos curativas, porque as destrutivas e as egoístas não nos interessam. Eu comecei na apometria em 2005, não é? Fiz o curso e logo em seguida comecei a ensinar, trabalhar com apometria e ensinar. E eu vi a dificuldade das pessoas em mentalizar algumas imagens que o dirigente ia comandando. Aí cada um pensa numa coisa, e aí o que acontece? A egrégora, ela fica com menor energia do que se todos pensarem a mesma coisa. Então, eu estudando Jung, né, estudando imagem, imaginação, e eu somo tudo que eu estudo e trago para o seio daquilo que eu ensino e uso no meu trabalho, eu vi o poder da imagem. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vendo essa placa aqui, é uma placa de trânsito, não é? Ela diz que a 500 metros tem um posto de gasolina com restaurante e mecânico, né? Oficina mecânica. Pois bem, você está indo de São João da Boa Vista para São Carlos. Você vai por Aguaí, que é uma estrada pequena,
pista única, não tem acostamento, não tem nenhum posto de gasolina no trajeto, nem onde parar, nem um botequinho para você parar, né? É mais ou menos 2 horas de viagem. Cheia de curva, perigosa, né? Uma estrada difícil. Você está indo para São Carlos por essa estrada, você está com fome, você está ouvindo um barulho esquisito no seu carro, está com medo que ele esteja com algum problema, está vendo que a gasolina está acabando, né? Pois bem, quando vai chegando num certo trecho da estrada, tem essa placa. Você não diminui a velocidade, você não para ler, você instantaneamente recebe a informação de que adiante tem um posto de gasolina, um restaurante, com certeza com banheiro, todos têm, né? E mecânico. Então, a imagem, numa fração de segundos, na velocidade que você está, já lhe transmite todas essas informações. Que você vai poder abastecer, você vai poder usar banheiro, você vai poder comer, você vai poder verificar a situação do seu carro, e tudo isso está muito perto, a 500 metros. É lógico que essa placa só vai fazer sentido para quem é habilitado e aprendeu o significado dela, né, no curso para tirar a CNH. Pois bem, então, pensando nisso, eu escrevi este livro, Técnicas de Apometria Ilustradas, a aplicação na terapia psíquica e espiritual. Ele ensina as técnicas que nós usamos aqui no Centro Espírita Allan Kardec, com imagens. São mais de 200 imagens coloridas, né? Tem a tabela da cromoterapia, tem uma tabela de MOF, tem uma tabela de cristais, porque os cristais são formas, pensamentos, são mais eficientes quando usamos os cristais mentais do que os físicos, assim como é mais eficiente a cromoterapia mental do que o uso da luz física, não é? Pretendemos criar uma egrégora dessas formas. Então, em razão disso, esse livro custa R$60, não é? Mais as despesas de correio que giram em torno de, no máximo, 20, porque a gente manda pelo modo econômico. Então, se você é meu aluno agora e se interessar por este livro, eu tenho você seguindo o meu canal, seu nome está lá, eu vendo ele para você por R$30 mais a despesa do correio, que eu calculo em torno de R$15, porque não sei a distância, se você morar fora do Brasil, você precisará pagar o correio, né? Então, por R$45, eu mando esse livro para você em qualquer parte do Brasil. Se você é meu aluno fora do Brasil, a despesa do correio precisará ficar por sua conta, não é? A intenção é que mais pessoas usem essas imagens e assim a gente consiga formar uma egrégora que vai beneficiar a todos que trabalham com terapia, mesmo que não seja na apometria, mas que vá usar algumas das técnicas que nós ensinamos e usar essas imagens. Pois bem, agora nós vamos então para a nossa parte prática, né? Sobre forma, pensamento, criação mental. Eu vou ensinar vocês a criar a rosa branca. É outra egrégora. Existe um livrinho, que eu não lembro o nome agora, é um livrinho pequenininho, igual um livrinho de bolso, onde é narrada uma história em que se diz que a rosa branca, sem espinhos, né, uma qualidade de rosa, é a favorita de Jesus, né? Não vou
polemizar se é verdade, se é mentira, se é canalização, se é, sabe? Vou aceitar que Jesus aprecie a rosa branca, né? Pois bem, vou ficar julgando ninguém nem nada. Não tem um conteúdo pernicioso essa informação, não vai fazer mal a ninguém. Pois bem, precisa ser uma rosa sem espinhos, porque você vai mentalizar e você vai imaginar espinho, né? Se a sua força de pensamento for grande, você vai acabar machucando alguém nesses espinhos. Então é a rosa branca sem espinhos, né? Nós a usamos para, criamos ela, pensamos nela, olhamos essa imagem e reproduzimos exatamente essa imagem, lembra da história da Ave Maria. Não vai mudar. Pegue a egrégora que já existe, esta, né? Mentalize ela aqui, perto do seu rosto, acima do seu olho um pouquinho, né? Aqui assim, ó, meu olho, aqui assim, mais ou menos um palmo à minha frente. Precisa que a minha pupila olhe para cima, porque é assim que se cria, olhando para cima e para a direita. Quando eu olho para cima e para a esquerda, eu estou me lembrando de alguma coisa que eu estou criando, né? Então, vamos mentalizar esta rosa branca. Mentalizar é imaginá-la e vê-la com todos os detalhes. E aí nós vamos desejar, né, saúde, paz, prosperidade, harmonia, alegria, e vamos doá-la a alguém que está indisposto conosco, né? O que vai acontecer? Imaginem essa pessoa, tiver um pequeno atrito, tal, imaginem-se dando esta rosa para essa pessoa. E ela, sorrindo, pega e recebe. Façam isso todos os dias até que a pessoa volte a falar com você e aí não toque mais no assunto que gerou a indisposição. Às vezes alguém está magoado com a gente tenta conversar para esclarecer e só piora. Então, ao invés de tentar conversar para esclarecer, faça a forma pensamento da rosa branca, carregada com o pedido de desculpa, amor, perdão, arrependimento, né? E entregue mentalmente para essa pessoa. Nós tivemos uma médium que trabalhava conosco, não está mais conosco, né? Que nos contou que era brigada com a mãe brigou com ela, que a mãe era uma pessoa muito difícil, morava em outra cidade, não é? E que a mãe, por uma razão qualquer, ficou de mal com ela, não atendia telefone, não falava com ela há muitos anos, né? Então nós ensinamos a técnica da rosa branca para ela e pedimos a ela que à noite, antes de dormir, toda a noite fizesse, né? Como é mãe dela e nós temos um mandamento que é honrar pai e mãe, eu disse a ela que mesmo que a mãe estivesse errada e ela certa, era para ela pedir perdão para a mãe, né? E carregar a rosa branca com o perdão, o amor e o arrependimento, né? E ela fez isso durante 15 dias. No 16º dia, ela nos contou que a mãe ligou para ela. A mãe ligou para ela, para saber como ela estava. E aí ela falou, ai, que bom que a senhora me ligou. Eu estou indo para São Paulo a semana que vem. Eu gostaria de tomar um café com a senhora. A mãe disse, venha tomar um café comigo. Então ela foi, antes ela passou numa floricultura, comprou um buquê dessa rosa sem espinho e levou para a mãe dela.
e desde esse dia elas estão se falando. Agora não sei mais como está, porque já faz um tempo que nós não trabalhamos juntas mais, então eu não a vejo, não é? Mas eu estou contando a vocês uma situação, assim como aconteceu com o cão, né? Que foi uma forma de pensamento mal sucedida, egoística. Essa uma forma de pensamento positiva que eu tenho testemunho que ela deu certo. Então, meus queridos, não é? Vamos finalizando com essa imagem linda, que é um dos meus quadros favoritos, né? O Noite Estrelada. A música gravada, Starry Starry Night, também é a minha favorita, combina plenamente com esse quadro, acho a coisa mais linda. Me traz um bem-estar muito grande, né? Ver esse quadro. Vamos finalizando então a nossa aula de hoje. Eu peço a vocês que vocês enviem rosa branca para aquelas pessoas com quem vocês estão com um pequeno atrito ou um grande atrito e que insistam, permaneçam enviando a rosa branca com o perdão, o amor, o arrependimento, até conseguir que a pessoa se harmonize com vocês. Não serve para conquistar o amor de ninguém, né? Não vá você que está interessado na mocinha achar que mandando um monte de rosa branca para ela, ela vai se apaixonar por você, né? Não é essa a situação, não é esse o caso. É para corrigir um mal-entendido, uma indisposição. Se houver alguém doente, carreguem a rosa branca com saúde, aceitação da doença, aprendizagem, calma, né? E façam isso durante toda essa semana. Se vocês não conhecem ninguém doente, se não estão em desarmonia com ninguém, enviem essa rosa branca para mim, né? Me mandando força, saúde, para que eu consiga terminar o que eu vim fazer nesta vida. Eu vou ficar muito agradecida. E assim encerramos nossa aula de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu envio uma rosa branca carregada com vontade de estudar, luz para entender o que está aprendendo, ânimo para colocar em prática, harmonia, foco no Evangelho e ligação com o plano espiritual de luz a todos vocês. Muito obrigada, até a nossa próxima aula.